Você sabia que a crise do seu filho não acontece do nada? Consegue reconhecer aqueles sinais que antecedem a crise? Então vem comigo que eu vou te falar nesse vídeo o que é o ciclo da crise. Oi gente, tudo bem? Eu sou Mávia Ximenes, instrutora PCM, que é um sistema profissional de gerenciamento de crises, especialista em aba e mãe atípica. E antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber mais conteúdos. Então vamos lá! A gente precisa primeiro entender o que é uma crise. Então, comportamentos autolesivos, quando o indivíduo machuca a si mesmo, heterolesivos, machuca o outro, ou tem um comportamento disruptivo, que é um comportamento problema que traz prejuízo ao aprendizado dele. Se esses comportamentos ocorrem de forma contínua e intensa, é considerado uma crise. Por exemplo, gritar, morder-se, puxar o cabelo, tudo isso sendo realizado de uma forma mais intensa e contínua, é considerado uma crise. Então, entendido o que é, a gente precisa saber que ela não ocorre do nada. Sabe aquela frase? Tava tudo bem, mas do nada ele começou a bater a cabeça na parede? Sei. Será? Geralmente não é assim que acontece. É possível, mas não é provável. O indivíduo ele começa a dar sinais, a demonstrar de alguma forma que não está bem. E é nesse momento que a gente precisa intervir. Vamos ver um gráfico agora que vai demonstrar e clarear mais como funciona o comportamento de crise. Esse gráfico mostra o que acontece na pré-crise, durante a crise e no pós-crise. Na pré-crise, o indivíduo ele está calmo, ocorrem gatilhos, que são situações no ambiente externo, onde ele está, ou no ambiente interno, que é o próprio corpo, uma dor, algo que está desconfortável. E esses gatilhos fazem com que o comportamento dele se torne mais agitado, acelerado. Então essa curva vai subindo, até ele chegar no pico, que é onde ocorre a crise. Daí, pós-crise, ocorre uma desaceleração do comportamento, até ele voltar ao estágio inicial, que é calmo. Ele pode novamente entrar na aceleração e chegar numa crise novamente. Por isso é tão importante a gente intervir de forma bem assertiva. Por que é tão importante a gente conhecer esse gráfico e essas fases da crise? Porque existem estratégias certas para serem usadas em cada fase. Essas estratégias elas devem ser muito individualizadas. Então você conhece melhor o seu filho do que eu. Mas eu posso dar aqui algumas dicas. Quando se trata de estratégias de prevenção, que é onde a gente vai dedicar mais energia, onde a gente vai dar mais atenção, é naquele estágio onde ele está calmo, que não ocorre ainda a agitação, a aceleração. Organizar o ambiente da casa, evitar deixar qualquer coisa que possa desencadear uma crise próximo ao espaço onde ele costuma andar. Procure falar sempre de forma descontraída e dando regras muito claras, objetivas, que ele consiga entender como funciona a rotina da casa. Outra maneira boa também de se prevenir uma crise é ter um quadro de rotina, onde vai dar previsibilidade do que vai acontecer no dia, na semana, a depender da criança ou do jovem. Isso pode ser interessante e funcionar. Tente deixar o ambiente da casa mais leve, mais descontraído. Eu sei que quando essas crises ocorrem com uma frequência maior, tendem a deixar o clima mais pesado, a família fica mais tensa, fica naquela expectativa de quando vai acontecer. Mas é um trabalho que nós podemos fazer individualmente. Vamos lembrar o porquê de dedicar tanto tempo, tanta energia nessas estratégias de prevenção. É porque nós queremos evitar que inicie essa aceleração, que vá ocorrer uma crise. Tentar valorizar o que o seu filho faz de melhor e não focar só naqueles comportamentos mais difíceis. Existem as estratégias certas também para usar nos outros estágios, na crise, na desaceleração, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Você que tá me devendo. Então vamos praticar o que aprendemos hoje. Tenta imaginar e lembrar como o seu filho se comporta durante a crise. Imagina aqueles primeiros sinais que ele emite e escreve para ficar gravado. Quais são os precursores, até chegar à crise e como ele se comporta também na pós-crise. Depois disso, pense em estratégias que você vai poder usar em cada etapa, principalmente focando na prevenção. Se você tem uma equipe que já acompanha o seu filho, converse com ela, troque figurinhas e tentem juntos fazer o que for melhor para o seu filho.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com outra mãe que precisa. E Deus te abençoe.